Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores fenômenos da nossa cultura pop, o Big Brother Brasil. E olha, isso é muito mais do que um simples reality show, né? O BBB é aquele evento que para o país, movimenta bilhões de reais e, o mais interessante de tudo, acaba funcionando como um espelho bem na nossa frente, refletindo todas as complexidades da sociedade brasileira. Então, vamos lá! Vamos tentar entender isso juntos. Para a gente começar, vamos direto ao ponto com uma crença que quase todo mundo tem. Com toda essa febre, essa loucura que acontece todo ano, é quase natural pensar que o Brasil é o país com mais edições de Big Brother na história, não é mesmo? Mas, será que é isso mesmo? A resposta pode ser uma surpresa. Pois é, olha só, o título, na verdade, é dos Estados Unidos. Em 2025, eles já estavam indo para a 26ª temporada, enquanto o Brasil estava com 25. Mas tudo bem, porque mesmo não tendo recorde de longevidade, o nosso fenômeno aqui é incomparável em um quesito que é muito, mas muito mais importante. Então tá. O ponto é o seguinte: se não é o número de temporadas, o que torna o BBB brasileiro tão único no mundo? A resposta é uma palavra só: escala. É a dimensão cultural, a dimensão econômica e, principalmente, a intensidade maluca com que o público participa. Vamos botar isso em números para a gente entender o tamanho da coisa. O Big Brother Brasil já chegou a picos de 40 milhões de espectadores ao mesmo tempo. 40 milhões! Só para ter uma noção, o recorde da versão americana, o país que tem mais temporadas, é de mais ou menos 9 milhões. A diferença é simplesmente absurda. E do ponto de vista econômico? Bom, o programa é uma verdadeira potência. Uma única edição chega a movimentar 1,5 bilhão de reais em receitas. É uma máquina de fazer dinheiro, o que mostra o peso que ele tem no mercado. Mas talvez o dado mais impressionante de todos seja este aqui: o engajamento. As votações do BBB, gente, elas acumulam bilhões de votos. Sim, eu disse bilhões. É um nível de participação que é impensável em qualquer outra versão do programa no planeta. Isso mostra uma conexão quase visceral com o público. Então fica bem claro, né? O verdadeiro recorde do BBB não está no calendário, mas sim no seu impacto gigantesco. É um recorde de audiência, de faturamento e, claro, de paixão popular. Ok, agora que a gente já estabeleceu o tamanho desse fenômeno, a pergunta muda. Mas por quê? O que tem na cultura brasileira que alimenta essa obsessão há mais de 20 anos? Vamos cavar um pouco mais fundo para entender as raízes culturais que sustentam o programa. Uma das chaves para entender isso é o nosso famoso jeitinho. A cultura brasileira meio que opera nessa dualidade, sabe? Entre a casa, que é o lugar dos afetos, da família, e a rua, que é o espaço das regras, o mundo impessoal. O BBB é o laboratório perfeito para isso. Lá dentro, os participantes têm que equilibrar o tempo todo a lealdade e a estratégia. E o público aqui fora não só entende, como muitas vezes aplaude essa malandragem como uma ferramenta de sobrevivência. E isso nos leva a um outro ponto que é fundamental. O programa é, na prática, a novela da vida real. Ele se conecta com essa nossa tradição de transformar o cotidiano em um espetáculo. E não basta só assistir, né? O público sente a necessidade de julgar, de dar o seu veredito, transformando a espionagem, o voyeurismo, em uma participação ativa. Mas essa análise vai ainda mais fundo, porque o BBB não é só entretenimento. Ele se tornou um espelho poderoso e muitas vezes bem cruel das tensões sociais aqui do Brasil. Aquele confinamento sob uma pressão absurda funciona como uma lente de aumento para os nossos preconceitos e conflitos. De um jeito muito cru, o programa acaba expondo o racismo estrutural, o machismo, a desigualdade, coisas que no dia a dia a gente muitas vezes varre para debaixo do tapete. E a reação do público a isso é implacável. Esse número aí, 99,17%, foi o recorde de rejeição na eliminação da Carol Conká. Esse dado, junto com outros recordes de rejeição que, na maioria das vezes, caem sobre mulheres negras, acaba expondo uma sociedade que é muito menos tolerante com os erros de certas pessoas. Do mesmo jeito, frases como essa, dita por um participante, viralizam por um motivo. Elas escancaram, em rede nacional, um pensamento que é super comum em conversas privadas, mas que raramente alguém admite em público. O BBB acaba forçando o debate sobre esse machismo que está entranhado na nossa sociedade. E é aqui que está a grande contradição que prende a nossa atenção.
Enquanto o Brasil gosta de se ver como um povo alegre e acolhedor, o programa revela um país extremamente competitivo e principalmente punitivo. É o choque de ver no espelho quem a gente realmente é e não quem a gente gostaria de ser. Com tudo isso na mesa, uma pergunta se torna inevitável. Será que esse formato aguenta mais 20 anos? Vamos dar uma olhada nos desafios e nas adaptações que o jogo vai precisar enfrentar para sobreviver no futuro. Bom, o primeiro grande obstáculo já tem data, 2027. É quando termina o contrato com a produtora dona da marca Big Brother e a renovação não é garantida. Além disso, a sobrevivência do formato vai depender de uma imersão total no universo digital, onde as conversas já acontecem o tempo todo. Diante disso tudo, alguns cenários já começam a se desenhar. A Globo pode até perder o nome, mas com certeza criaria um reality de confinamento muito parecido. A integração com redes sociais e streaming vai ser obrigatória. E também não dá para descartar uma pausa estratégica de 1 aninho para esfriar a marca e depois voltar com tudo, uma tática que já foi usada em outros países. Então, o que a gente conclui de tudo isso? Olhando para o passado, para o presente e para o futuro do BBB, uma ideia central fica muito clara. O programa é um ritual anual que diz muito, mas muito mesmo, sobre quem nós somos. No fim das contas, o que o BBB revela é uma cultura do espetáculo, onde a dor e a humilhação viram meme. Uma cultura do julgamento, onde o público se sente no direito de ser juiz e eliminar socialmente uma pessoa. E uma cultura de ambiguidade, que até celebra a diversidade, mas castiga sem dó quem ousa fugir um pouquinho do padrão. E talvez a razão para ele durar tanto tempo esteja resumida aqui, nesta frase. O programa sobrevive porque ele atende a uma necessidade muito profunda que a gente tem, a de observar, julgar e finalmente punir o outro. Para quê? Talvez para nos sentirmos um pouco melhores conosco. E enquanto essa necessidade existir, o Big Brother, seja com esse nome ou com qualquer outro, muito provavelmente vai continuar existindo também.